Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Wellington Matemática. O professor Wellington Vieira, mais uma vez com você, professor de matemática, professor de raciocínio lógico, trazendo hoje a correção de uma prova diagnóstica feita pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nós vamos corrigir nessa aula a prova do terceiro ano do ensino médio. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Você que é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Já ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que nós postamos aqui toda semana. Nosso cronograma semanal de atividades. Olha só, então nós temos aí todas as terças, quartas e quintas-feiras, sempre algo importante para você aqui em nosso canal. Espero que você continue sempre conosco, dando aquela força e também aproveitando tudo que nós temos aqui de conteúdo, pois é para te ajudar, é para te auxiliar a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. Compartilhe as nossas aulas com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui abaixo na descrição estou deixando para você alguns links, caso você precise de ajuda aí com concursos públicos, caso você precise de ajuda também aí no seu dia a dia, com as suas aulas, né? Você que estuda desde o quinto ano até o terceiro ano do ensino médio, preparatório para concursos também, o Enem está chegando, nós vamos ter aqui super aulas também, já disponíveis para você dar uma assistida aí. Aqui nós temos uma playlist só para o Enem, então aproveite as oportunidades, tudo aquilo que nós temos aqui para poder te ajudar, para poder te auxiliar. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo nessa super aula que vai ser a correção dessas questões dessa prova diagnóstica. Então vamos lá. Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nós vamos agora fazer a correção de uma prova diagnóstica. Então, na tela para você, estaremos corrigindo a prova do terceiro ano do ensino médio. Acompanhe comigo a resolução dessas questões na tela. Então, vamos lá. Olha só a primeira questão na tela para você. A questão diz o seguinte: Tiago comprou um recipiente em formato de cilindro reto para captar água da chuva. Em determinado dia, a chuva encheu de água esse recipiente e, no dia seguinte, Tiago utilizou toda essa água para lavar sua varanda. A figura abaixo representa esse recipiente com as medidas do diâmetro da base e da altura indicadas. Olha só, então nós temos aqui, ó, que formato é esse aqui? É o formato de um cilindro. A própria questão já disse, ó, cilindro reto. Ele quer que calculemos o quê? Qual foi o volume de água desse recipiente em centímetros cúbicos. Perceba que as unidades já estão em centímetros, né? As unidades estão em centímetros. Muito bem, centímetros cúbicos que Tiago utilizou nesse dia para lavar sua varanda. Então vamos lá, questãozinha bem tranquila, bem fácil, desde que você saiba a formulazinha. Qual a fórmula para calcular o volume de um cilindro? Volume é igual à área da base, não é isso? Área da base vezes a altura. Perceba que a base é uma base circular. A área da base, então, é πr ao quadrado, vezes a altura. A altura é h. Então, muito bem. Nós já temos praticamente tudo que nós precisamos aqui, ó. Cuidado, é só o seguinte, ele deu aqui esse valor medindo 70 centímetros. Perceba que 70 centímetros é o diâmetro. Então, o diâmetro é igual a 70 centímetros. O raio é a metade do diâmetro. O raio é a metade. Então, metade de 70, 35 centímetros. Agora é só substituir na formulazinha. Volume é igual π. Olha aqui, o π ele falou, é 3. 3 vezes. O raio, nesse caso, perceba que o raio é 35, não é isso? Como nós já visualizamos. 35, lembrando, esse valor ao quadrado, vezes a altura. A altura aqui é 100 centímetros. 100 centímetros. Muito bem, volume é igual 3 vezes. Aqui nós temos uma continha interessantíssima, tá? E eu sempre falo da importância de você saber processos, formas de achar a resposta de forma mais rápida. Por exemplo, quando você tem 35 vezes 35. Ou quando você tiver qualquer valor terminado em 5, ok? Onde eu tenho 25 vezes 25, 15 vezes 15, 10 vezes 10, tá? 40, aliás, 10 vezes 10 não,
15 vezes 15, 25 vezes 25, 35 vezes 35, 45, 45, 55, 55, 65, tá? Quando você tiver valores terminados em 5 assim, ó, e essa multiplicação for de valores iguais, olha só o que você pode fazer para agilizar o processo, ok? Aqui, ó, 35 vezes 35. Então você vai pegar qual é o sucessor de 3. Ora, o sucessor de 3 é 4. Então 3 vezes 4 é 12. Muito bem. E aí você acrescenta 5 vezes 5, 25. Ah, é assim, professor? É. Por exemplo, quando você tem 15 vezes 15. Vamos lá. Qual o sucessor de 1? É 2. 1 vezes 2, 2. Acrescenta quem? 25. Se você tem, ó, 55 vezes 55, o que você pode fazer? Pensa comigo. Sucessor de 5, 6. 5 vezes 6, 30. Acrescenta quem? 25. 3.025. Então, é o processo que você pode fazer para ganhar tempo, agilidade na hora da prova. Utilize esse recurso, tá? Vamos lá? Então, 3 vezes 35 ao quadrado é 3 vezes 4, 12. 12 acrescenta 25. Pronto, vezes 100. Interessante. Muito interessante e eu entendi, professor. Pois é, eu sabia que você ia entender. Muito bem, então vamos lá. Vamos avançar? Nesse caso agora é só multiplicar, não é isso? É só multiplicar, ó. 3 vezes 1.225, você vai encontrar o valor 3.675, não é isso? 3.675 acrescenta 2 zeros, exatamente, você vai ficar com 367.000 e 367.500, isso, centímetros do quê? Centímetros cúbicos. Número grande, né? A gente fica até meio que engasga, isso aí. Muito bem, 367.500 centímetros do quê? Cúbicos, tá? Centímetros cúbicos. Então, essa é a nossa resposta. Que letra que tá isso aí? Exatamente, letra D, a nossa resposta. D de bom demais. Olha só que legal, que beleza, né? Letra D, a nossa resposta. 367.500. É isso! Show de bola! Vamos avançar? Vamos sim. Próxima questão na tela para você. Vamos ler juntos. Alan está estudando progressões em suas aulas de matemática e, após algumas lições, propôs uma brincadeira ao seu pai. Segundo a proposta de Alan, seu pai lhe daria, ou Alan, tá? Pode ser Alan também. Ah, professor, é Alan, pode ser Alan ou Alan, tá? Você que escolhe, beleza? Tudo bem? Seu pai lhe daria todos os dias uma quantia em dinheiro. No primeiro dia, a quantia seria a de 20 centavos. No segundo dia, 40 centavos. No terceiro dia, 80 centavos. E assim por diante, mantendo esse padrão de crescimento. Com base nessa proposta feita por Alan, a pergunta é: quantos reais seu pai lhe daria no 10º dia? Essa questão, pessoal, é uma questão de progressão geométrica, tá? Ah, por que eu sei que é uma progressão geométrica? Vamos pensar, ó. Vamos pensar na sequência aqui, ó. No primeiro dia ganhou quanto? 20 centavos. 20 centavos, muito bem. No segundo dia foi quanto? 40 centavos. 40 centavos. No terceiro dia já foi quanto? 80 centavos. E assim por diante, né? Isso e assim por diante. Então vamos pensar aqui, ó. Qual que seria a razão nesse caso? O que é a razão? É o valor que está aumentando. Se você olhar aqui, ó, não é uma soma, mas essa variação de valores aqui, ó, é através de uma multiplicação por 2, ó. 20 centavos dobra vezes 2, 40 centavos. 40 centavos dobra vezes 2, 80 centavos. Se você dobrar, 1,60, né? Se você dobrar, 3,20 e assim por diante, muito bem. Daí nós podemos perceber que é uma progressão geométrica. Progressão geométrica, também conhecido como PG. Então vamos lá, vamos pegar a formulazinha. AN é igual a A1 mais, mais não, vezes, né? Se eu colocar o mais aqui, é progressão aritmética, professor, exatamente. É geométrica, então é vezes. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso, a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O que é isso aqui? É a formulazinha para encontrar o valor da progressão
geométrica. Agora, precisamos saber os valores. Os valores. Então, vamos lá. Que valores eu preciso saber? Eu preciso saber o A1. Eu preciso saber o A1. Eu preciso saber o valor de Q, que é a razão, tá? Quem é Q? Que é a razão. N é a quantidade de termos. E aí vem o nosso... só até o N mesmo, né? Aí o AN ali já vai ser o valor de N definido. Muito bem, então vamos lá. Pelo que nós já temos aqui, vamos juntos, ó. O que é A1? É o primeiro termo. O primeiro termo tá aqui, ó. 20 centavos, né? 0,2. 20 centavos, 0,2. Que é a razão é 2. A razão é 2. E N é o que ele quer saber. Ele quer saber, mantém esse crescimento com base na proposta feita por Alan, quantos reais seu pai lhe daria no décimo dia. Como é o 10º dia, então N é igual a 10. Ok, N igual a 10. De posse dos valores, é só jogar na formulazinha. Então vamos puxar para cá essa nossa formulazinha para ficar fácil a gente resolver a questão. Olha só, puxar aqui, ó. Vamos puxar para cá. Pronto, muito bem. Então vamos lá. Nesse caso aqui, então, temos, substituindo os valores na formulazinha, vai ficar o seguinte, ó. A, no lugar de N, vou escrever 10. Então, A10 é igual a 1, que é 0,2, vezes Q2 elevado a N. N é 10. 10 menos 1. Exatamente. A 10 é igual. Nesse caso aqui, ó, vai ficar 0,2 vezes 2 elevado a 10 menos 1 é 9. Então, a 10 vai ser igual a 0,2 vezes 2 elevado a 9 é 2 multiplicado por ele mesmo 9 vezes. Exatamente, 512. Então, 0,2 vezes 512. Ó, 0,2, para ficar mais fácil para você, é 2 décimos vezes 512. 512 vezes 2 é 1024. Dividido por 10, ó. O 10 tem aqui, porque aqui não tem nada, é 1, né? Então, 2 vezes 512, 1024. 10 vezes 1, 10. 1024 dividido por 10. Todo número que você vai dividir por 10, é só fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda, exatamente. Então, vai dar 102,4, ou seja, R$ 102,40. Letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza. Ok, vamos avançar? Vamos sim. Olha comigo a próxima questão que diz o seguinte. Observe abaixo um triângulo retângulo com a indicação das medidas de seus lados em centímetro, com um ângulo interno beta destacado. Então nós temos aqui, ó, temos aqui o beta aqui. O valor do cosseno do ângulo beta corresponde a... Muito bem, ele já falou para você o que é para calcular. É o cosseno. Cosseno. Então vamos lá. O que é o cosseno do ângulo beta? Cosseno do ângulo beta é cateto adjacente, ok? Sobre a hipotenusa, ok? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí, nesse caso aqui, é bom você lembrar o socatoa, tá? Socatoa, professor? É socatoa, tá? Então vamos lá? O que seria o socatoa? Aqui, ó, para ficar mais fácil para você, ó. Socatoa. Socatoa é o seguinte, ó. S de seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. C de quê? Cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. T de tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí ficou fácil, não é? Aí ficou de boa. Pois é, é só lembrar do socatoa. Como ele quer cosseno, então é o C. Nesse caso é adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Muito bem, então vamos substituir valores aqui. Mas antes eu preciso saber, professor, quem é o cateto adjacente, quem é cateto oposto, quem é hipotenusa. Primeiro, isso só acontece quando você estiver diante de um triângulo retângulo. Ou seja, é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, como esse daqui. Ok? A partir dele, se você puxar uma setinha,
você ter algo que nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa. Então, vou colocar um H aqui, H de hipotenusa, ok? Então, esse H aqui representa a hipotenusa. Muito bem. Então, já sei que a hipotenusa é 5 raiz de 5. Beleza. Agora eu preciso saber quem é o cateto, ok? Adjacente, quem é o cateto oposto. Aí é só você olhar o ângulo. Em relação ao ângulo, esse ângulo aqui, ó, está ao lado dele. Se o ângulo está ao lado do cateto, ou se o cateto está ao lado do ângulo, ele é chamado de cateto adjacente, ok? Cateto que está ao lado é chamado de cateto adjacente, pois ele está nas adjacências do ângulo, cateto adjacente. E quem está oposto a ele, no caso esse aqui, ó, esse cateto aqui que está oposto, é chamado de cateto o quê? Oposto. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Muito bem. Como nós queremos achar o cosseno, aí ficou fácil, pois o cosseno do ângulo nada mais é cosseno de beta, nada mais é cateto adjacente 5 sobre a hipotenusa 5 raiz quadrada de 5. Ok, 5 raiz quadrada de 5 sobre 5. Que letra que nós vamos marcar? Exatamente, letra E. Letra E, a nossa resposta, ok? Letra E, a nossa resposta. Muito bem, então nós podemos agora avançar para a nossa próxima questão. Olha a questãozinha na tela para você. A questão diz assim, ó, considere o sistema linear apresentado abaixo. Aí nós temos aí no sistema, nós temos lá, ó, x, ok? Acompanha comigo lá, ó. Nós temos lá x mais 2y mais 3z igual a 9. Menos 2y menos 3z igual a menos 2, menos y menos 3z igual a menos 4. Qual é o termo ordenado x, y, z, solução desse sistema linear? Essa aqui está bem tranquila resolver, se você olhar para cá e perceber que na segunda e na terceira nós só temos y e z, tá vendo? Y e z. Então vamos pegar essas duas aqui e montar um primeiro sisteminha inicial, onde eu tenho menos 2y, menos 3z iguais a menos 2. E eu tenho também menos y, menos 3z iguais a menos 4. Aqui está fácil eliminar quem? O z, não é isso? O z. Pois eu tenho valores iguais com sinais iguais. Professor, então como que você vai eliminar se tem valores iguais e sinais iguais? É só você ter valores iguais com sinais diferentes. Para isso acontecer, pega a primeira expressão, multiplica por menos 1, porque aí vai ficar legal para nós, ó, multiplicar por menos 1, ok? Esse sistema, então, esse sistema aqui será semelhante a esse aqui agora que nós estaremos montando, onde nós teremos 2y, não é isso? Positivo, porque menos vezes menos é mais 3z, ok? Também positivo, porque menos vezes menos é mais, é iguais a, não esquecer de multiplicar o valor que está depois da igualdade também. Então, menos vezes menos é mais, 2 vezes 1 é 2. Então, 2y mais 3z iguais a 2. Ok, e o de baixo? Você mantém, vai ficar menos y, menos 3z é iguais a menos 4, ok. Vamos lá? O que dá para fazer? Aqui nós podemos já de cara, ó, simplificar esse valor com esse valor, tá vendo? Valores iguais com sinais contrários, muito bem. Agora, 2y menos 1y, vai ficar y sozinho é iguais a... Aqui eu tenho 2 positivo, só que aqui eu tenho menos 4, né? Então, 2 mais menos 4 vai dar menos 2. Então, já achei o valor de y. Y é igual a menos 2. Professor, como que a gente vai fazer para achar o valor de z? Ora, bem simples. É só substituir em quaisquer uma dessas nossas equações aqui. Vamos substituir nessa aqui de baixo, ó. Menos y, vamos pegar aqui essa daqui, ó. Menos y, menos 3z iguais a menos 4. No lugar de y, vou escrever menos 2. Então, vai ficar menos vezes menos mais, né? 2 positivo. Porque eu já tenho esse menos aqui, vezes esse menos aqui vai dar mais. 2 menos 3z é iguais a menos 4. 2 está positivo, vem negativo. Então, nesse caso, ficará
menos 3z iguais a menos 3z iguais a menos 6. Muito bem, ó. Tá positivo e negativo. Menos 4, menos 2, menos 6. Perfeito. Nesse caso, então, teremos que z sozinho vai ser igual a menos 6 dividido por menos 3. Finalizando, o z vai ser igual. Menos dividido por menos é mais. 6 dividido por 3 é 2. Olha só, já achamos o valor de z, já achamos o valor de y. Professor, precisamos achar o valor de x. E basta, então, substituir aqui, ó. Vamos substituir aqui e achar o valor de x. Então, vai ficar x mais 2 vezes. Quem é y? Menos 2. Mais 3 vezes o valor de z, que é 2, iguais a 9. Então, x, vamos lá, mais vezes menos é menos. 2 vezes 2, 4. X menos 4, mais 3 vezes 2 é 6, é iguais a 9, exatamente. Então, vai ficar x menos 4 mais 6, vai ficar mais 2, iguais a 9. Então, 2 está positivo, vai o quê? Negativo. X é igual a 9 menos 2. X é igual a 7. Perfeito. Então, a solução do sistema vai ser justamente, olha só, x primeiro, 7, y em segundo, menos 2, z em terceiro, 2. Ok, fechou. Muito bem, muito bem, muito bem. Então tá aí, 7 menos 2 e 2. Que letra? Letra B, não é isso? A nossa resposta, B de quê mesmo? B de bom demais. B de beleza. É isso aí, 7 menos 2 e 2. Atente-se sempre, tá? À questão da solução, viu? Primeiro valor sempre corresponde ao x, o segundo sempre ao y, o terceiro sempre ao z. Tudo bem? Ok? Fechou? Muito bem. Avancemos então. Próxima questão na tela para você. Diz o seguinte, acompanhe comigo. Olha só a pergunta aí, ó. Vamos lá. Observe a figura tridimensional apresentada abaixo. Então, nós temos aqui, ó, é uma pirâmide, não é isso? É uma pirâmide de base pentagonal. Muito bem. Uma planificação da superfície dessa figura está representada em... Essa aqui é bem tranquilo. Depois que você vai olhar as figuras laterais aqui. As figuras laterais, elas são de acordo com o quê? Com as arestas da base, não é isso? Perceba que são quantas arestas na base? São 5. Então, nesse caso, nós temos 5 faces laterais. Ok, 5 faces laterais e a base. E essa base aqui? A base aqui é uma base, o quê? Base pentagonal. Base pentagonal, beleza? Então, nós temos aí, nesse caso, 5 faces laterais e uma base pentagonal. Nesse caso, então, que letra nós vamos marcar? Vamos olhar com calma, com tranquilidade. Olha só, a base tem que ser pentagonal, ou seja, tem que ser 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Tem 5 lados, obviamente vai ter 5 faces laterais. Letra A, a nossa resposta. A de quê mesmo? A de quê mesmo? A de avancemos, então. Vamos lá. Olha só, próxima figura na tela para você, próxima questão. Considere o sistema de equações lineares determinado por 5x menos 5y iguais a 5, 2x menos y igual a 4. E sua representação gráfica abaixo, com alguns pontos destacados. Beleza. Qual desses pontos destacados representa a solução desse sistema? Pessoal, essa é aquele tipo de questão que você não precisa fazer conta nenhuma, né? Nenhuma. Por quê? Porque se ele já colocou no gráfico a solução do sistema, basta você olhar o seguinte, ó. Se é a solução para o sistema, significa que é aquele ponto que é em comum para os dois, ok? E nesse caso, qual o ponto que é em comum para os dois? É justamente aqui o ponto T, ó. Ou seja, a solução para esse sistema é o par ordenado. Qual o par ordenado? Primeiro vem x, né? Tá lembrado? Primeiro é x. Então, 3 e depois é y. Y é quanto? 2. Então, esse é o par ordenado, ó. 3 e 2. Ele poderia até perguntar isso, né? Para poder dificultar. Mas ele não perguntou isso, não. Ele só perguntou qual a solução do sistema em termos de letra, né?
Nesse caso aqui, letra E. Fácil demais, né? Essa é tranquila, professor. Tranquilo demais. Então, vamos avançar? Vamos sim. Olha só a próxima questão na tela para você. Aloísio precisa instalar uma barra de ferro que servirá de corrimão para uma escada. Essa barra deve ser instalada com uma inclinação de 33 graus em relação à base da escada. Observe na figura abaixo um esboço da visão lateral dessa escada e duas medidas indicando a altura em que a barra deve ser instalada, ok? Então nós temos o valor aqui, ó, de 3,6 metros e perceba que ele está um pouquinho acima dos 0,9 metros, não é isso? Muito bem, então vamos lá. Agora, o que ele quer de nós? De acordo com esse esboço, quantos metros deve ter a barra que será usada como corrimão da escada? Então vamos lá. Primeira coisa importante, se a escada começa, aliás, se o corrimão começa aqui, então vamos dar uma puxada aqui, ó. Isso, tentar ser o mais reto possível, pronto. E aqui também, vamos lá? Descendo aqui. Ok, prontinho. Então vamos lá. Então nós temos esse esboço aqui, ó. Chegamos a um triângulo que retângulo, muito bem. Onde eu tenho 3,6 metros, só que perceba que tem essa diferençazinha aqui, né, na altura. Então vamos tirar essa diferença aqui, ó. Que diferença é essa? É 0,9. Então se eu pego 3,6 metros e diminuo 0,9 metros, vai dar quanto? 2,7, não é isso? 2,7 metros. Lembrando a você que este ângulo aqui, ó, é o ângulo de 33 graus, não é isso? 33 graus. Ele quer saber quantos metros deve ter a barra que será usada. Então, quer saber essa distância aqui, nós vamos chamar de x, ok? A distância x. Olha só, olhando para esse triângulo, é um triângulo retângulo, em que nós temos um ângulo e nós temos esse valor aqui e um valor desconhecido. Utilizando os nossos conhecimentos com relação a triângulo retângulo, não é isso? Nós podemos utilizar as seguintes medidas. Lembra lá do só cá à toa? Então, só, vamos lembrar, ó, só, cá, não é isso? E o quê? Toa, isso, só cá à toa. Precisa lembrar do só cá à toa, professor? Sim, todas as vezes que tiver um triângulo retângulo. E aí, nós vamos lembrar o seguinte, ó, olha para cá. Em relação a esse ângulo de 90 graus, aqui eu tenho a minha hipotenusa, exatamente. Aqui é a minha hipotenusa. E aqui, ó, em relação ao ângulo de 33 graus, esse aqui é o nosso cateto. Que cateto é esse? Cateto oposto. Oposto e hipotenusa, olha só que nós vamos utilizar, ó, é o seno, ok? Então já vamos anotar aqui, ó, para a gente não se perder. Então, seno de quanto? Do ângulo de 33 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Muito bem. Quanto que é o seno de 33 graus? Dá uma olhada na tabela. 0,54. 0,54 vai ser igual a cateto oposto 2,7 sobre a hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa é o que a gente quer saber, não é isso? Chamei de x. Ok, muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, vamos multiplicar cruzado. Então, nós temos 0,54x é igual a 2,7. Ok, muito bem. Então, x vai ser igual a 2,7 dividido por 0,54. Nesse caso aqui agora, é só fazer essa continha, tá? 2,7 dividido por 0,54. Então, vamos lá, 2,7 dividido por 0,54. Dá uma olhadinha aqui a quantidade de casa após a vírgula, que é 2. E de cá? Tem que ser 2 também. Agora são 2, tá vendo? 2 após a vírgula, 2 após a vírgula. E a gente pode, então, retirar a vírgula. Vai ficar 270 dividido por 54. Ok. Nesse caso, então, o que nós vamos fazer agora? Que número que eu multiplico por 54 para ser próximo ou igual a 270? 5, não é isso? 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27.
subtraiu, deu 0, ou seja, resultado final, x é igual a 5. 5 o quê? 5 metros. Muito bem, 5 metros, resultado final. Ok, 5 metros, resultado final. Ok, para o valor de x, que letra que nós vamos marcar? Letra C, não é isso? C de quê mesmo? C de certo, C de certeza. Olha só que beleza? É isso aí, show de bola. Vamos avançar? Vamos sim. Dá uma olhadinha na próxima questão na tela para você. Olha só, a questão diz o seguinte: Fernanda irá elaborar uma prova com 10 questões, de modo que os estudantes só podem responder verdadeiro ou falso em cada uma das questões. Imagina, são 10 questões que ela vai elaborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 questões. Para compor essa prova, ela selecionou 6 questões que contêm uma afirmação verdadeira. Então, dessas 10, 6 são verdadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 4 questões que contêm uma afirmação falsa. Então, 6 verdadeiras, então, obviamente, 4 serão falsas, né? 1, 2, 3 e 4. Nessas condições, qual é o total de gabaritos distintos que podem ser formados na montagem dessa prova? Ora, se ela quer, nesse caso, gabaritos distintos, o que nós precisamos pensar aqui, então? Nós vamos pensar o seguinte, isso aqui é extremamente importante. Ela vai simplesmente trocar, não é isso? Trocar o quê? As questões de lugar. Trocar de lugar é uma o quê? Permutação, não é isso? É uma permutação. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer uma permuta, ok? Uma permutação entre esses valores. Muito bem. Então, vamos lá. Já que nós vamos fazer uma permutação entre esses valores, como é que vai ficar, professor? Vai ficar da seguinte forma, ó. Permutação de 10, não é isso? São 10 questões. Só que perceba que vai a repetição aqui, ó. V são quantas vezes? 6 vezes e 4 Fs, não é isso? Essas são as repetições. Nós precisamos retirar essas repetições. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, então, nós vamos pensar o seguinte. Como que eu faço para resolver? Você vai escrever 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial. Ah, entendi. Muito bem. Então, o que nós vamos pensar agora para facilitar a nossa vida? Então, vamos pensar no seguinte, olha só. O que é 10 fatorial? 10, esse símbolozinho fatorial significa que você vai decrescer o número até chegar no número 1. Mas aí, para você ganhar espaço e tempo, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos decrescer o 10 fatorial até o maior valor fatorial que nós temos abaixo. Nesse caso, é o 6 fatorial. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos, então, escrever 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, o quê? Fatorial, sobre 6 fatorial. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha só. Ah, mas o segundo você decresceu até 1. Sim, e o primeiro não. Verdade. Por que o primeiro não, professor? Porque eu posso simplificar. E aí eu posso também simplificar. Ó. 4 vezes 2, 8. 9 dá para dividir por 3, dá? 3. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210. 210 dividido por 1 dá o próprio 210. Então, esse é o nosso resultado. Letra B, a nossa resposta. B de quê mesmo? B de bom demais. B de beleza. É isso aí. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos avançando? Vamos sim. Dá uma olhadinha na próxima questão. Olha só, na tela para você. Para mapear um conjunto de radares que passarão por reparos, a empresa contratada para realizar o serviço elaborou uma representação da região na qual cada segmento de reta indica um trecho de rodovia e cada ponto indica a localização de um radar. Observe essa representação na figura abaixo,
em que há a indicação de algumas medidas em quilômetros, bem como a medida de dois ângulos. Nessa figura, o segmento tracejado PV indica o trecho de rodovia em que a empresa iniciará a manutenção dos radares. Com base nessas informações, qual é a extensão em quilômetro do trecho de rodovia indicado por PV? Então vamos dar uma olhadinha? Acompanhe comigo aí, olha só. A rodovia está aqui, ó, PV. Essa é a rodovia. Então eu já tenho esse pedaço aqui de P até R, que são 4 quilômetros. Só que eu preciso saber essa distância aqui, ó, que é a distância justamente de P até V. Ok? De P até V. Nesse caso aqui, nós temos, pelo que a questão disse aí para nós, olha só. Nessa figura, o segmento associado PV indica o trecho da rodovia em que a empresa iniciará a manutenção. Beleza. Com os radares. Com base em informações, qual a extensão em quilômetros do trecho da rodovia indicada por PV? Então, nós vamos aqui pensar o seguinte, ó. Nós temos esse lado aqui medindo 7,5, ok? Nós temos esse lado aqui medindo 14 km. Temos esse ângulo aqui de 34,2 graus. Perceba que esse triângulo aqui, ó, ele é, na verdade, semelhante a esse triângulo aqui, ó. Pelo caso LAU. O que é o caso LAU? Lado, ângulo, lado. Aqui eu tenho 7,5 esse lado. Aqui também é 7,5. Aqui o ângulo é 34,2 graus. Aqui também é 34,2 graus. E aqui eu tenho esse lado medindo 14 km. Aqui também medindo 14 km. Então eu posso concluir que este lado aqui, ele vai medir quanto? 9. Ok? 9 quilômetros, assim como esse aqui, pois os triângulos são o quê? Semelhantes. Ok, então os triângulos são semelhantes. Como eles são semelhantes, eu posso então afirmar que esse lado aqui é 9 km. Basta somar 4 mais 9. Então 4 mais 9 é igual a 13. 13 quilômetros. 13 quilômetros está aqui na letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza. Vamos avançando então. Acompanhe comigo a próxima questão que diz assim, ó. A primeira fase de um processo seletivo foi composta por uma prova objetiva com 42 questões no total, dentre questões de português, matemática e conhecimentos específicos. Então, esta informação aqui ela é importante, ó. São 42 questões no total, dentre questões de português, matemática e conhecimentos específicos. Beleza, guarde essa informação. A quantidade total de questões de português e de matemática foi equivalente à quantidade de questões de conhecimentos específicos. Essa aqui também é importante, então vamos deixar já marcado aqui, porque com certeza nós vamos precisar desta segunda informação aqui. Então vamos deixar aqui marcado. Muito bem. Continuando a leitura, nessa prova, cada questão de matemática possui valor de 1 ponto e cada questão de português, 2 pontos. E cada questão de conhecimentos específicos, 3 pontos, sendo que a pontuação máxima dessa prova foi de 95 pontos. Outra informação também extremamente importante, então vamos deixar marcada aqui. Então, cada questão de matemática, aí ele vai falando, até 95 pontos. Muito bem, nós vamos trabalhar com essas 3 informações aqui e chegar no resultado que ele quer. Qual é o resultado que ele quer? Qual a quantidade de questões de português nessa prova? Então perceba que nós vamos montar um sisteminha aqui, ok? Com as informações que nós temos. Quais são elas, professor? Primeiro, ele falou que se eu juntar a quantidade de questões de português mais a quantidade de questões de matemática mais a quantidade de questões de conhecimentos específicos, isso tudo vai dar um total de 42 questões, tá? Essa é a primeira informação que foi dada. A segunda informação é que a quantidade de questões de português mais a de matemática é igual à quantidade de questões de conhecimentos específicos, não é isso? Então, nesse caso aqui, seria uma informação 2, beleza? E eu tenho uma terceira também, só que aqui já trata dos pontos. Então, nesse caso aqui, cada questão de português vale 2 pontos, de matemática 1 ponto, de conhecimentos específicos 3 pontos, totalizando 95 pontos. Então, eu posso escrever nesse caso, ó, 2P mais 1M, não é isso? Mais 3C.
é igual a quantidade de pontos? 95 pontos. É uma terceira informação que nós temos aí. Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar e trabalhar com essas duas primeiras aqui, ó, que elas estão bem legais, ó. Onde eu posso pegar, por exemplo, a informação 2 e já substituir na informação 1. Ah, pode, professor? Sim, porque olha aqui, ó, presta atenção comigo. P mais M é igual a C. Então, P mais M mais C é igual a 42. Então, C mais C é igual a 42. Ou seja, 2C igual a 42, C sozinho é igual a 21. Ou seja, as questões de conhecimentos específicos, a soma delas vai dar quanto? Todas elas são 21 questões. Só que aqui fala, professor, é português mais matemática igual a conhecimentos específicos. Ele não falou só matemática, né? Português conhecimento específico. Já dava a resposta direto. Mas aí, nós podemos então pensar o seguinte, olha aqui para essa terceira informação, ó. A partir dela, nós já temos condições de achar a quantidade de questões de português. Aí você fala, como vamos fazer a substituição? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com essa daqui agora, ó. Como a gente vai fazer a substituição? Vamos fazer da seguinte forma, ó. Pega lá, 2P mais M é igual a 95 menos, ok? Aqui 3C tá mais, vem para cá menos. 3 vezes 21. 3 vezes 21 é 63, então 95 menos 63. Então 2P mais M é igual. 95 menos 63, você sabe que vai dar 32, não é isso? 32, ok. E aqui a gente pode montar um sisteminha básico. Ah, como assim? Olha para cá, ó. P mais M, olha aqui, ó. P mais M é igual a quanto? Olha para cá. P mais M é igual a C. Quem é C? 21. Então, 21. E aqui eu tenho que 2P mais M é igual a quanto? 32. Ok. Vamos eliminar uma das incógnitas aqui? Vamos sim. Quem? Vamos eliminar a matemática e de cara a gente já acha português aqui, ó. Aí eu preciso de valores iguais com sinais contrários. Aqui, valores estão iguais, ó, MM. Só que os sinais também estão iguais. Vou multiplicar aqui por menos 1 em cima. Então, vai ficar, nesse caso, a fazer a multiplicação em cima. Nós podemos, então, pegar esse sisteminha e transformar no seguinte sistema aqui abaixo, ó. Vai ficar menos P menos M igual a menos 21. 2P mais M é iguais a 32. E aí eu posso simplificar. Vai ficar P sozinho é igual a 32 menos 11, vai dar... Aliás, 32 menos 21, já soltei a resposta, né? Vai dar 11, ok? Então, nesse caso aqui, já sabemos que a quantidade de questões de português na prova foram 11 questões. 11 questões está onde? Aqui, ó, na letra B. B de bom demais, B de beleza, show de bola, legal, professor, exato, né? 11 seria aí para português. E matemática, professor, tem como saber matemática? Tem, aqui, ó, P mais M igual a 21. Se português é 11, 11 mais quanto dá 21? 10. Então, matemática eram 10 questões. Então, 10 questões de matemática, 11 questões de português, 21 questões de conhecimentos específicos. Questãozinha bem interessante, né? Muito bem, questãozinha boa demais para resolver. Questãozinha boa, por isso que é letra B. B de bom demais. B de beleza. É isso aí. Vamos avançar? Vamos sim. Próxima questão na tela para você. Acompanhe comigo. A questão diz o seguinte. Vamos lá. Larissa vai fazer caixas personalizadas com formato de uma pirâmide reta de base quadrada. Isso aqui é importante, tá? Que serão feitas com um tipo de papel. Os triângulos que formam as faces laterais dessa pirâmide têm altura medindo 13 centímetros e base medindo 10 centímetros. No mínimo, quantos centímetros quadrados de papel Larissa precisará para fazer uma caixa? Então, ele quer saber, não é o volume não, tá bom? Não é o volume não. Ele quer saber, na verdade, a área lateral. Quanto que ele vai precisar para montar essa caixa aí. Primeiro, a gente vai fazer o desenho para ficar fácil de você conseguir visualizar a questão. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Nós vamos fazer o desenho.
Então, olha só, é uma pirâmide base o quê? Quadrada, não é isso? Ele falou, ó, base quadrada. Então, vamos lá. Pirâmide de base quadrada. Pronto. Você vai pegar um ponto fora e aí é só ligar os pontos. Ao você ligar os pontos, você então vai ter a pirâmide que ele pediu. Pronto, tá aqui. Ok? Pirâmide base quadrada. Lembrando que a base mede 10 centímetros. Então, aqui mede 10. E ele falou também que a altura da pirâmide. A altura da pirâmide, a altura vai medir quanto? 13, né? Vai medir 13 centímetros. Beleza. Então, ok. A altura, os triângulos que formam as faces laterais dessa pirâmide têm altura. Ah, tá. Os triângulos que formam... Ah, tá. Os triângulos que têm altura medindo 13 centímetros. Não é a pirâmide que tem 13 centímetros, não, professor. Não é a altura da pirâmide, não. Exato. É a altura das faces. Então, beleza. Melhor ainda, né? Facilitou ainda mais o nosso trabalho. Então, seria aqui, ó. Essa altura aqui, ó. De cada pirâmide mede 13. De cada triângulo mede 13. Então, para fazer essa figura aqui, é necessário, ó, 1, 2, 3, 4. 4, não é isso? 4 triângulos mais a figura do quadrado. Beleza? Medindo aqui 10 e aqui 10. Aqui também é 10, aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10. Lembrando que a altura de cada um deles, a questão já falou, que a altura é 13. Então ficou fácil demais, não é? Fácil demais. Por quê? Se eu tenho aqui 4, é só achar a área de uma e multiplicar por 4. Então, nesse caso aqui, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a base 10 vezes a altura, que é 13, dividido por 2. 13 vezes 10 vai dar 130, dividido por 2, 65. 65 centímetros quadrados, nem centímetros quadrados. Cuidado que 65 centímetros quadrados é o valor de uma, ok? É o valor de uma, beleza. Agora aqui, ó, a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, 10 ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser igual a 100 centímetros quadrados. Então, a área total, que é o que a questão quer saber, a área total é a área 4 vezes a área do triângulo mais a área do quadrado. Professor, esse triângulo seu tá bem esquisito, não tá não? Está mesmo, né? Vamos mexer aqui, vamos consertar esse triângulo aí, professor. Pronto. 4 vezes a área do triângulo mais a área do quadrado. Então, vamos lá. A área total vai ser igual a 4 vezes a área do triângulo, 65, mais a área do quadrado, que é 100. 4 vezes 65 mais 100, ok? 4 vezes 65, 260. Então, vai dar 260. 4 vezes 5, 20. Vão 2, 4 vezes 6, 24, 2, 26. 260 mais 100. A área total vai ser igual a 360 centímetros quadrados. 360 centímetros quadrados está aqui, ó. Letra E, a nossa resposta. Letra E, ok? Show de bola também. Mais uma questão resolvida por nós e para nós. Muito bem. Avancemos? Então vamos lá. Próxima questão na tela para você. A questão diz assim, ó. Rita está grávida e sua filha está prestes a nascer. Para preparar a bolsa da maternidade, ela irá montar um kit contendo uma touca, um par de luvas e um par de meias, além das demais roupas que sua bebê irá vestir. Rita verificou que entre as opções de escolha existem 10 toucas diferentes, 5 pares de luvas distintas e 11 pares de meias de cores diferentes para montar esse kit. Quantos kits diferentes ao todo Rita pode montar ao escolher uma touca, um par de luvas e um par de meias? Essa aqui é aquela célebre questãozinha que trabalha com princípio multiplicativo, ok? Princípio multiplicativo.
Então, é bem tranquila essa questão. Se você fizer o seguinte, ó, e nós vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui são as toucas, escolhe uma touca e escolhe um par de luvas e escolhe um par de meias. Então vamos lá. Para a touca existem 10 possibilidades. Para o par de luvas existem 11 possibilidades e par de luvas 5 possibilidades. Professor, é 5. Par de luvas é 5. E no caso, o par de meias é que são 11. Ok. Multiplica 10 vezes 5, 50. Ok. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 11. Isso aqui, gente, é um processo que eu gosto de sempre estar mostrando para vocês, que sempre tem caído nas principais provas, esses números aí. É multiplicação de números iguais terminados em 5, é uma multiplicação por 11, é determinados números, não é isso que a gente vai sempre trabalhando aqui para poder facilitar para você. Aqui apareceu a multiplicação por 11. O que está multiplicando por 11? 10 vezes 5, né? Que é vezes, ó, o E é multiplicação. Então 10 vezes 5, 50. 50 vezes 11. Toda multiplicação de um número por 11, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar, ó, como eu tenho 50 vezes 11, você vai escrever aqui, ó, o 50, que é o número que está multiplicando 11. Aí você só soma 5 mais 0, 5. Pronto. Ok? 550. Se pegar a calculadora, você vai achar esse mesmo resultado aí. 550 tem que letra? Letra D. D de bom demais. Olha só que beleza. Show de bola, professor. Show de bola. É isso aí. Então vamos lá? Vamos avançando? Vamos sim. Acompanhe comigo na tela a próxima questão, que diz o seguinte, ó. A tia de Luan ganhou 7 ingressos de um parque de diversões e irá sorteá-los entre todos os seus 15 sobrinhos. Para isso, ela colocou em uma urna 15 pedaços de papéis iguais, cada um com o nome de um dos seus sobrinhos. Os nomes sorteados ganharão o ingresso desse parque. Qual é a chance de Luan ser o primeiro sobrinho sorteado? E aqui nós estamos trabalhando com a ideia de probabilidade, não é isso? Probabilidade é o que mesmo? São as possibilidades de algo acontecer. Onde eu tenho probabilidade são casos favoráveis, dividido pelos casos o quê? Casos possíveis, ok? Pelos casos possíveis. Perceba que ela ganhou quantos ingressos? São 7 ingressos. E são quantas pessoas lá? São 15, né? 15 pedaços de papéis iguais. Então, a probabilidade é de quanto? É de 7 em 15. 7 para 15, ok? Nesse caso, então, vamos ficar com que letra? Letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza? Vamos para a próxima questão na tela para você. Vamos lá. Observe na figura abaixo as retas paralelas R e S, cortadas pela transversal T, com a indicação de alguns ângulos. No caso aqui eu tenho um ângulo de 80 graus na reta R e tenho um ângulo beta aqui, ó, na reta S, formada com a transversal T. Ambas as retas formam um ângulo com a transversal T. Qual é a medida em graus do ângulo beta indicado nessa figura? Quer saber esse ângulo aqui? Primeiro ponto importante, se eu pegar esse ângulo e somar com esse aqui, ó, perceba que eu vou ter um ângulo que de meia volta, não é isso? Um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta é 180 graus. Ora, se eu já tenho 80 aqui, aqui só pode ser 100 graus. Muito bem. Agora, em relação ao ângulo de baixo, olha só. Se as retas são paralelas cortadas pela mesma transversal, então significa que o ângulo beta também vai possuir valor o quê? 100 graus. Pronto. Esse é o valor do ângulo beta. E esse ângulo aqui de cima, obviamente, vai medir 80 graus. O que ele quer saber é apenas a medida do ângulo beta. Então, por isso que eu vou marcar a letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza? Então, ok, valeu. Vamos para a próxima questão. Leandro faz um doce que, de acordo com a receita, são necessários 6 ovos para cada 300 gramas de farinha. Certo dia,
ao separar os ingredientes para fazer esse doce, ele notou que tinham 2 ovos a menos que a quantidade indicada na receita. Leandro, então, fez esse doce com a quantidade de ovos que tinha, seguindo a proporção da receita. Nesse dia, quantas gramas de farinha Leandro utilizou para fazer esse doce? Ora, vamos pensar, ó. 6 ovos. Você precisa de 6 ovos para quantas gramas de farinha? 300 gramas de farinha, não é isso? Só que não tem 6 ovos, só tem 4. No caso da farinha, X. Ok? Muito bem, perfeito. Nesse caso, então, é a grandeza o quê? Direta, não é isso? Direta. Quantidade de ovos está para a quantidade de gramas de farinha. Então, nesse caso, podemos afirmar que 6 está para 4, assim como 300 está para X. Multiplicando cruzado, então, 6x é igual a 4 vezes 300. X é igual a 4 vezes 300 dividido por 6. Perceba que, se eu pegar 30 dividido por 6, vai dar 5. Então, vai ficar 50 vezes 4, vai dar 200. 200 gramas. Então, é isso aqui que ele vai precisar. Ele vai usar, então, 200 gramas. Letra B. B de bom demais. B de beleza. É isso aí. Vamos avançar? Vamos, sim. Ok. Então, próxima questão na tela para você. A questão diz assim, ó. Dantas participou de um processo seletivo composto por 5 etapas. A nota final obtida por ele nesse processo foi calculada pela média aritmética das notas de cada etapa. Observe no quadro abaixo as notas que Dantas obteve em cada etapa. Então, 9, 5, 7, 5, 8. Qual foi a nota final de Dantas nesse processo seletivo? Essa aqui é uma questão que a gente precisa calcular o quê? A média, não é isso? A média aritmética. Como que eu faço para calcular a média aritmética? Soma todos os valores. Soma todos os valores e divide pela quantidade deles. 1, 2, 3, 4, 5. Divide por 5. Vamos lá fazer a soma? Olha só, 9 e 5 vai dar 14, ok? 14. 7 e 5 vai dar 12. 14 mais 12 vai dar 28. 28? Tem certeza, professor? Vamos lá, ó. 14 mais 12 vai dar 26. Exatamente, 26. E 26 mais 8 vai dar 34. 34 dividido por 5. Olha só mais uma dica aqui para você, ó. Dica para você. Câmeras em mim, câmeras em mim. Isso. Dica para você. Que dica, professor? Perceba que aqui nós temos uma divisão por 5. Dividir por 5 é você dobrar em cima e embaixo, ok? Dobrar em cima e embaixo, sim. Então vamos lá, ó. Dobrar em cima e embaixo. 34 dobra 68. 5 dobra 10. 68 dividido por 10, 6,8. Fechou. Então o resultado final, 6,8. 6,8. Muito bem, ok. Entendi, claro que você entendeu. Que letra que você vai marcar? Letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza. Opa, show de bola. Gostei dessa questão. Uma questãozinha dessa é boa mesmo. Muito bem, então vamos lá, avançando. Acompanhe comigo na tela, então, a nossa próxima questão, que diz assim, ó. Para fazer as velas de sua miniatura de veleiro, um artesão contratou os serviços de uma costureira. Ela solicitou que elas fossem produzidas em tecido. Ele solicitou, né, que elas fossem produzidas em tecido de forma que os triângulos representados em cinza no desenho abaixo fossem semelhantes. O desenho abaixo representa o projeto do veleiro desse artesão com algumas medidas indicadas. Ok, muito bem. Qual é a altura em centímetros da maior vela dessa miniatura de veleiro? Então vamos lá. Ele quer saber a altura, né? A altura da vela aqui, ó.
Muito bem, aqui eu tenho a altura dessa menor, que é 30 centímetros, e também tem essa distância aqui, que é 10 centímetros, ok? O que nós vamos fazer nesse caso, então? Vamos trabalhar com a ideia de semelhança, se as velas são semelhantes, ok? Então aqui, ó, esse ângulo aqui, inclusive, é semelhante a esse, eu tenho esse ângulo que é semelhante a esse, beleza? Então, aí fica fácil. Como assim, professor? Vamos chamar aqui a altura aqui de H, que é o que ele quer saber. Então, H está para quem? Está para 15, ok? Está para 15, assim como... Quem que eu peguei? Foi a altura aqui primeiro? Então, é essa altura aqui primeiro. 30 está para a base aqui, que é 10. Ok, beleza. Então, vamos lá. É só multiplicar cruzado agora. Então, 10H vai ser igual a 15 vezes 30. Então, nesse caso, teremos que H sozinho é 15 vezes 30 dividido por 10, cujo resultado final, H, vai ser igual a 30 dividido por 10 é 3 vezes 15, 45. 45 centímetros. 45 centímetros está na letra D. D de bom demais. É isso aí. Show de bola. Avancemos. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha agora na nossa próxima questão, que diz o seguinte. Dentre os anos de 2000 e 2012, a exportação de uma fruta aumentou um total de 5.000 toneladas a cada ano. No ano de 2010, a exportação dessa fruta foi de 103.000 toneladas. A pergunta é, quantas toneladas dessa fruta foram exportadas no ano 2000? Muito bem, então vamos lá. Professor, como que nós vamos fazer? Ele já te deu aqui uma informação importantíssima, que é justamente a fórmula da progressão aritmética. Exato. Então vamos lá. O que nós temos aí de valores interessantes que a gente pode utilizar aí? Ora, valores interessantes que nós temos aí é o seguinte, ó. Primeiro é que ele falou que nós temos aí do ano de 2000 e 2012, né? Aumentou de 5.000 toneladas a cada ano. Se aumentou de 5.000 toneladas a cada ano, significa que a razão é igual a 5.000. Eita, nós! Que a razão é igual a 5.000. Beleza. E o que mais que nós temos aí de informação? Que no ano de 2011, no ano de 2010, a exportação dessa fruta foi de 103.000 toneladas, não é isso? 103.000 toneladas. Quantas toneladas dessa fruta foram exportadas no ano de 2000? Então vamos lá. Começou então a contagem a partir de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ok? Até 2012. Então vamos lá. Quem é a nossa primeira? Quem é o nosso A1? O nosso A1 é aqui, ó, 2000. Se o nosso A1 é 2000, então 2010 vai ser o nosso quê? Esse aqui é o nosso A1. Você acha de concordar comigo? 2010 é o nosso A11. Contando a partir de 2000, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? 2003, 4, 2004, 5, 2005, 6. Então, 2010, 11. A11, ok. Então, o nosso A11 é igual a quanto? 103.000 toneladas. Ok. Só que ele quer saber, é no ano de 2000. 2000 é o nosso quê? A1. É o nosso A1. O que nós vamos fazer? Jogar na formulazinha. Como a formulazinha já está escrita, então eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou já jogar na formulazinha direto. Então, A1, no lugar de N, eu vou escrever 11, ok? Então, quem é N? N é igual a 11. Beleza. Por quê? Porque eu estou com o meu A11 aqui. Então, A11 que é quanto? 103.000 é igual a 1, que é o que eu quero saber, mais a parênteses N, 11, menos 1, vezes a razão. Quem é nosso R? Exato, R é 5.000.
Pronto, muito bem. Então, 103.000 é igual a A1 mais 11 menos 1, 10. 10 vezes 5.000, exato, 50.000. A1 vai ser eu pegar 103.000 e subtrair de 50.000. Então, vamos lá? 103.000 menos 50.000, nosso A1, então, vai ser de 5.300. Aliás, 5.300 não, professor. 53.000, isso diminui um zero, não. 53.000. 53.000 é o valor de A1. E tem 53.000 aí? Tem sim, aqui, ó, na letra B. 53.000, letra B. B de bom demais. B de beleza. Show de bola. Vamos avançar? Vamos sim. Olha só a próxima questão que diz o seguinte: um consórcio oferece 4 modelos diferentes de moto. Cada modelo é disponibilizado em 3 cores. Ao ser contemplado, um cliente desse consórcio tem quantas opções diferentes para escolher sua moto? Um cliente, ok? Um cliente. Então vamos lá. Cada modelo é disponibilizado em 3 cores. São 4 modelos, né? E são 3 cores. Muito bem. Então ele quer saber aí o cara que foi contemplado. Então ele vai escolher o modelo, escolhe o modelo e escolhe também a cor, não é isso? Modelo e cor. Princípio multiplicativo para facilitar a nossa vida, em que nós temos 4 modelos, 3 cores. O E é multiplicação. 4 vezes 3 é igual a 12. Letra C. C de certo, C de certeza. Olha só aqui. Beleza? Ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos avançar? Vamos sim. Avancemos. É isso aí. Uma indústria confeccionou um modelo de porta-óculos que possui o formato de prisma reto de base triangular regular, feito de papelão revestido de tecido, conforme representado no desenho abaixo. Quantos centímetros quadrados de papelão revestido de tecido serão utilizados, no mínimo, para confeccionar cada um desses porta-óculos? Perceba que ele já deu aqui algumas formulazinhas importantes para a gente, principalmente quando ele fala aqui, ó, no caso aqui desse nosso triângulo aqui, perceba que é um triângulo equilátero, ok? Se é uma base triangular regular, então é um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero ela é ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Foi dado aqui para nós, para poder facilitar os cálculos. Muito bem. Ok, lembrando que ele pediu para escrever raiz quadrada de 3, você coloca como resultado 1,73. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: o que a questão quer de nós? Ela quer que nós utilizamos o processo aqui para encontrarmos o seguinte, ó, é para a gente fazer o revestimento, não é isso? Então, nesse caso, vai ser a área total, ok? Não é o volume desse sólido. Ele quer saber, na verdade, é revestir ele, né? A área total que a gente vai gastar. Então, perceba que eu tenho 2 bases, por isso que ele é um prisma, né? 2 bases iguais, em todo caso aí, e nós temos as laterais. Então, para a gente achar a área total, o que é a área total? É o dobro da área da base, 2 vezes a área da base, mais 3 vezes a área lateral, porque são três áreas laterais aí, que nesse caso são as áreas das faces, beleza? Então vamos lá. Nesse caso, então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, vamos calcular a área de uma base. A área da base vai ser igual. Lado, qual lado? Esse lado aqui, ó, 8. 8 ao quadrado, raiz quadrada de 3, que é quanto? 1,73. Dividido por 4. Pronto, muito bem. Então, esse é o primeiro passo. Agora, vamos resolver. A área da base é igual a 8 ao quadrado de 64 vezes 1,73, esqueci de colocar a vírgula aqui, 1,73 sobre 4. A área da base vai ser igual. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, nós temos que 8 ao quadrado, aliás, 64, né? Já colocamos. 64 dividido por 4 vai dar 16. 16 vezes 1,73. Então, 64 dividido por 4, 16.
vezes 1,73. A área da base vai ser igual. Você fazendo essa multiplicação aqui, você vai encontrar aproximadamente 27,68. Nesse caso aqui, centímetros quadrados, ok? Então, achamos aqui a área da base. Agora, no caso aqui, a área de uma face. Nós vamos fazer a área de uma face, depois a gente multiplica, ok? Vezes 3, como nós havíamos falado. Então, vamos lá. A área de uma face. Então, a área na face aqui, no caso, seria a área de um retângulo, né? A área do retângulo vai ser base vezes altura. Quem é a base? A base é 8, vezes a altura, que nesse caso é 16,5. 16,5. A área de um retângulo vai ser 8 vezes 16,5. Vamos pegar aqui, ó, 16,5, multiplicar por 8. 5 vezes 8, 40, vão 4. 6 vezes 8, 48 e 4, 52, vão 5. 8 vezes 1, 8 e 5 vai dar 13. Ok? Quantas casas após a vírgula? Uma. Então, 132. 132. Ok. Vamos achar a área total agora? Agora ficou fácil, não ficou? A área total vai ser 2 vezes a área da base, 2 vezes a área da base, mais o triplo, 3 vezes a área lateral. Muito bem, ok. Nesse caso, então, vamos fazer o seguinte. A área total vai ser igual 2 vezes a área da base, 27,68, mais 3 vezes 132. Muito bem. Continuando aqui, nós temos o seguinte, que a área total vai ser igual o dobro de 27,68 mais o triplo de 132, ó, 3 vezes 132, a gente sabe que vai dar 396, não é isso? Então, aqui dá 396, somado com o dobro desse valor aqui, que é 27,68, vai dar um total de 451,36, ok? Esse é o valor da área total, 451,36, letra D, a nossa resposta. D de bom demais, é isso aí. Beleza, show de bola. Vamos para a próxima questão. Diz assim, ó. Durante o último mês, o gerente de uma academia identificou que a diferença entre o número de homens e de mulheres matriculados é igual a 6 e que há mais homens do que mulheres matriculados nessa academia. Ele observou também que, se hoje ele duplicasse o número de matrículas, o número total de alunos seria 500. Qual é o número de homens matriculados nessa academia? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Primeiro ponto é identificar aqui, ó, que ele falou que a diferença entre homens e mulheres é igual a 6. Então, homens menos mulheres é igual a 6, ok? E o que mais que ele diz para nós aí? Que, ó, há mais homens do que mulheres matriculadas na academia. Ele observou também que, se hoje ele duplicasse o número de matrículas, o número total de alunos seria 500, ok? Então, se ele duplicasse, o número total de alunos seria 500. Então, se ele duplicasse, né? Ou seja, se ele dobrasse, beleza? Então, o que a gente pode pensar aqui? Que o número de homens mais mulheres no total da academia é quanto? 250. Porque se ele duplicasse, iria para 500, então é porque, na verdade, há só 250 lá. Então, nesse caso aqui, perceba que nós chegamos a um sisteminha básico, beleza? Vamos resolver esse sistema aqui. E como que a gente faz? Muito simples, né? Aqui a gente pode utilizar o método da adição, onde eu tenho valores iguais com sinais contrários. Então, aqui ficou fácil demais, ó, porque eu posso de cara simplificar. E aí eu tenho que 2Hs, né? O dobro de H, 2H, vai ser igual a 250 mais 6, 256.
Ou seja, H é 256 dividido por 2. Metade de 256, metade de 250, 125. Metade de 6 é 3. Então, total de homens é igual a 128, ok? Total de homens, 128. Qual é o número de homens matriculados nessa academia? 128, letra A. A nossa resposta, ok? A de que mesmo? A de avancemos. É isso aí. A de avancemos. E vamos então para a nossa última questão, que diz o seguinte: o corpo de bombeiros de uma cidade possui um caminhão multifuncional e autossuficiente que possui uma escada de plataforma giratória para alcançar edifícios com alturas elevadas. Em um treinamento de novos integrantes dessa corporação, um caminhão desse tipo foi posicionado conforme representado na figura abaixo. Nesse treinamento, qual foi a altura H aproximada atingida por essa escada? Muito bem, questãozinha bem tranquila também e ótima para a gente fazer aquela revisão importante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto importante, olha aqui, o caminhão está aqui, a altura dela do chão dessa escada é de 1,5 m. Isso aqui é importante, tá? 1,5 m. Nós vamos ver por quê. Olha só, aqui eu tenho essa distância aqui que ele quer saber, que é a distância H, não é isso? A altura H aproximada atingida pela escada. Muito bem, eu posso então trabalhar com esse triângulo retângulo que foi feito aqui, ó, foi formado aqui, ó. Lembrando que aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Lembrando que aqui é um ângulo de 60 graus. Aqui, a medida H, tem que tomar cuidado, tá bom? Por quê? Porque, olha só, ela não vem até, a escada não está no chão. Ela está em cima do caminhão, a 1,5 m do chão. Então, eu posso dizer que essa distância que eu tenho aqui, ó, é a distância H subtraída de 1,5 m, ok? H menos 1,5 m. E essa distância aqui é justamente a distância que o caminhão se encontra, o ponto da escada, né, mais baixo da escada, com também o ponto mais baixo aqui do edifício, que é de 7,5 metros. Prontinho. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, então nós podemos utilizar o que mesmo? Exatamente. Podemos trabalhar com SOHCAHTOA. Ok, muito bem. O que é isso mesmo? É o SOHCAHTOA. Lembrando que S de seno, C de cosseno e T de tangente. Então vamos lá. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá. A partir do ângulo de 90 graus indica a hipotenusa. Então esse lado é um cateto e esse lado é um cateto. Ok. Em relação ao ângulo de 60 graus, aqui é o cateto oposto. Em relação ao ângulo de 60 graus, aqui é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, vamos utilizar a tangente. Então, nesse caso aqui, vai ser tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha só os valores aqui que nós temos, ó, seno, cosseno e tangente. Tangente de 60 graus, ele pediu para considerar 1,73. 1,73 é igual a cateto oposto H menos 1,5 sobre o cateto adjacente, né? Hipotenusa não, cateto adjacente, que é 7,5, 7,5. Então, nesse caso, é só fazer as multiplicaçõezinhas, né? Que aí nós vamos achar o valor necessário. Então, como que a gente vai fazer nesse caso? Vamos fazer o seguinte, ó. 7,5 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar, nesse caso, H menos 1,5 é igual a 1,73 vezes 7,5 vezes 7,5. Então, H vai ser igual a 1,73 vezes 7,5 vai dar 12,975. Prontinho. Então, o 15 que está subtraindo passa para cá adicionando. Então, 12,9755, aliás, 975, né? E aí nós vamos somar com
1,5. 1,5, né? Somar com 1,5. Então, mais 1,5. Ok, muito bem. Nesse caso, então, H, a altura, vai ser 2,975 mais 1,5. 12 vai dar 13, vai dar 14,475 metros, ok? 14,475 metros, aproximadamente 14 metros e meio. Muito bem, letra E a nossa resposta. Show de bola, muito bem, é isso aí. E aí, curtiu? Bom, não foi? Resolvemos aí praticamente todas essas questões. Vai servir muito, mas muito mesmo de uma revisão muito boa para você aí, que vai tentar a prova do Enem, que vai tentar a prova de concursos também. É uma revisão espetacular. Nós pegamos aqui uma parte importantíssima da matemática e gostei demais dessas questões. Espero que você tenha gostado também. Então deixe o seu like, fortalece o nosso trabalho. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade postada aqui no nosso canal diariamente. Vou trazer para você aqui o nosso cronograma semanal de atividades aqui do nosso canal, para você ficar esperto aí quanto aos nossos horários, tá bom? E já ficar ligado aqui na nossa programação. Aqui abaixo estou deixando para você o link do meu Instagram, tá? Para você aí estar me acompanhando. Vou deixar também os links de algumas aulas aí, tá bom? De algumas aulas gratuitas para você. Também vou deixar o link aqui dos nossos cursos, tá? Disponíveis para você aí. Material dessa aula também vou deixar aqui abaixo nos comentários. Nos comentários não, aqui abaixo também na descrição, para que você não possa perder nada aqui do nosso canal. Beleza? Tranquilo? Te agradeço e te aguardo em uma próxima oportunidade onde podemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Valeu, é isso aí!